Estamos começando mais um programa Arena do Futuro aqui na Novo Tempo. Como é bom saber que você está comigo aqui para juntos abrir a palavra do Senhor e ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Todas as vezes que a Bíblia é aberta, essa palavra jamais volta vazia, porque não são palavras humanas, é a palavra do próprio Deus, do nosso Criador, aquele que abre os nossos olhos, que mostra a direção, que nos liberta para a verdade e essa verdade vai nos levar para a eternidade. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. No programa de hoje, nós vamos continuar o estudo da última semana, quando falamos sobre o que é a alma. Vamos entender o que significa na Bíblia esta palavra, esse termo, alma. Algumas pessoas acreditam que a alma pode desencarnar, a alma pode reencarnar, ou seja, a alma vive sem o corpo. Mas o que a Bíblia nos diz sobre isso? Para saber, fica comigo porque o Arena do Futuro já começou. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e eu gostaria de te convidar a conhecer mais sobre a Bíblia. Porque aqui na Novo Tempo, nós temos a maior e melhor escola bíblica do mundo, que todos os dias envia estudos bíblicos para milhares de pessoas. Pessoas que estão entendendo e compreendendo mais do amor de Deus e se aprofundando na palavra. Os materiais que temos aqui são materiais que foram pensados com muito carinho. Foram trabalhados também com toda a dedicação para que você tivesse o melhor da palavra de Deus. Eu tenho aqui nas minhas mãos a revista Esperança na Mira da Verdade. Você conhece o programa Na Mira da Verdade, com o Leandro, com o Tito, onde as perguntas são feitas, as respostas são dadas. Como diz o Leandro, né, se você tiver coragem para perguntar, a Bíblia terá coragem para responder. E aqui, essa revista vai responder para você várias perguntas que você faz sobre fé, sobre religião, sobre igreja, sobre doutrinas, por exemplo, dom de línguas, eu posso falar com os mortos, existe arrebatamento secreto, o que a Bíblia fala sobre isso? Essa revista aqui está inteiramente à sua disposição gratuitamente. Olha que bênção, hein? Você pode ter esse material agora mesmo ou pedir esse material que vai chegar aí na sua casa. E você me pergunta assim, pastor, o que eu preciso fazer? Venha comigo que eu vou lhe mostrar como você pode fazer pela internet, e até eu chegar na tela ali, eu vou te convidar também a ligar para nós. Só entrar em contato e pedir a sua revista que nós vamos mandar para você. O telefone é 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode ir no nosso site, que é novotempo.com/escola bíblica. Esse site vai chegar nesta página aqui. Vou te mostrar a página, aqui está. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Então você procura a revista Na Mira da Verdade, escolhe a revista Na Mira da Verdade, e aí você tem duas opções: baixar em PDF ou receber pelo correio. Digamos que você queira a revista pelo correio, bonita ali como eu mostrei para você, num papel especial. Eu quero pelo correio, pastor. Quero receber a revista, eu gosto de ler, ter acesso ao papel, eu quero escrever com as minhas mãos as respostas. Ótimo, tudo certo. Você pede então pelo correio, coloca aqui os seus dados, CPF, data de nascimento, valida e nós vamos enviar esse material para você. Pastor, eu já tenho essa revista Na Mira da Verdade. Eu posso pedir outra? Você pode. Você pode continuar pedindo materiais aqui na Novo Tempo, a gente envia para você. Porque o nosso objetivo é que você aprenda mais e mais da palavra de Deus. Você continue nesta jornada crescendo neste conhecimento, porque conhecer a palavra de Deus é sempre necessário e é o que Ele espera de mim e de você. Porque quando a gente tem contato com a palavra, estamos tendo contato com o próprio Deus. Crescer na palavra é crescer em comunhão e intimidade com Deus. Eu quero também lhe convidar, se você ainda não se inscreveu, a se inscrever em nosso canal no YouTube. Você vai lá e procura Arena do Futuro, o nosso @ é Arena do Futuro NT. Você vai chegar aqui nesse canal e você vai ter todos os programas Arena do Futuro à sua disposição. É só escolher um, clicar, você vê as temporadas nossas aqui, ó.
livro de Daniel, a cura do pecado, temporada 2023, 2022, 2024. Bom, está tudo aqui à sua disposição para você continuar estudando a palavra do Senhor. Perfeito? Então agora vamos seguir o estudo de hoje, porque é uma continuação do estudo da semana passada, quando nós falamos sobre o que é a alma. Entender este assunto é imprescindível. Por isso, eu lhe convido a ter a sua Bíblia à mão, porque no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Recapitulando o nosso último estudo, vemos que quando uma pessoa morre, na palavra de Deus, o espírito volta para Deus e o pó volta para a terra. Porque o corpo humano, ele é feito de elementos químicos que estão na natureza. Nós não temos nada em nosso corpo que não exista na natureza. Somos realmente pó da terra. E o espírito que volta para Deus, de acordo com Eclesiastes 12:7, é o sopro de vida. Então, Deus, lá atrás, na criação, no primeiro dia, ele fez um boneco com o pó da terra, ele moldou com a sua própria mão e ele soprou o fôlego de vida, que é o espírito. Então, esse boneco transformou-se, então, num ser vivente. A morte é exatamente o processo inverso. Então, o corpo volta para o pó da terra, de onde ele saiu, e o sopro de vida, o espírito, volta para Deus também de onde ele saiu. Então, estamos tratando da fórmula da vida e depois voltamos para trás com a fórmula da morte. Este conceito, ele é imprescindível para que nós entendamos melhor e assim tenhamos um fundamento para a fé e também consigamos nos preparar para a vida eterna. Porque existe sim uma vida eterna, mas seria uma alma eterna? Aí está o grande problema. Para muitas pessoas, a alma nunca morre, a alma vive para sempre. E é aqui que precisamos buscar na palavra de Deus a resposta para não viver no engano e ter certeza exatamente do que estamos fazendo, onde estamos vivendo e para onde estamos indo. Sempre na Bíblia, nós temos que buscar entender e compreender. Porque alguém pode perder a sua alma, fazer perder a sua alma. Venha comigo até Mateus 16:26, onde Jesus diz assim, olha, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Uma alma pode ser perdida. Isso significa não ganhar a salvação, não ter acesso à salvação. E quem é que vai se salvar? É a pessoa ou é a alma? Aí está a questão. Para aqueles que fazem uma separação, fica uma confusão. Porque se alma não é o corpo e se corpo não é alma, então quem é que vai se salvar? Se salva a sua alma e não o corpo, então eu vou me salvar sem meu corpo? E quem eu vou ser sem o meu corpo? Ninguém vai me reconhecer? Ninguém vai saber quem eu sou? Porque o que vai salvar de mim é a alma e não o meu corpo, e não quem eu sou? Veja que essa confusão toda não está na Bíblia. Essa confusão está na cabeça das pessoas que não interpretam de maneira correta a Bíblia. E eu louvo a Deus pelo novo tempo. Louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus porque você está aqui agora para compreender e entender a verdade definitivamente e viver de acordo com esta verdade. Essa verdade que nos mostra o caminho. Essa verdade que nos orienta. Na Bíblia, nós encontramos a palavra alma no Antigo Testamento com o termo nefesh e no Novo Testamento com o termo psique. Então, todas as vezes que você vê a palavra nefesh no Antigo Testamento, a tradução é alma, o significado é alma. E quando você vê a palavra psique no Novo Testamento, em grego, significa alma. Então, a Bíblia chama pessoas de alma. Cada pessoa é uma alma. Alma não é nada desencarnado, não é alma penada, não é o que volta para puxar o pé de alguém na cama. Alma são pessoas. Neste sentido, eu e você somos almas. Então, tem uma alma aqui falando com outra alma aí. Entendeu isso? Não é alguém que tem alma, nós somos. Eu sou alma. O fôlego de Deus, mais o pó da terra que compõe o meu corpo, faz de mim uma alma. Faz de mim um nefesh, no hebraico.
faz de mim um psique no grego. Esses termos que aparecem na palavra de Deus. Para deixar isso bem claro, eu quero mostrar para você alguns usos da palavra nefesh e psique na Bíblia. E você vai ver como é que essas palavras aparecem na palavra de Deus. Como é que elas estão no texto sagrado. Venha comigo para Gênesis 12, 5, onde encontramos assim, olha. Tomou Abrão Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Aí continua Deus dizendo para onde eles partiram. Essa palavra que você vê aqui ó, em amarelo, você pode ver na sua Bíblia, pessoas, em Gênesis 12, 5, é o termo nefesh, é o termo alma. Então isso aqui poderia ser traduzido da seguinte maneira: e todos os bens que haviam adquirido e as almas que lhes acresceram em Harã. É essa palavra que está aí. A palavra que aparece aqui, então, é o termo que significa alma, porque alma é pessoa. Pode perguntar assim, pastor, tem algum problema de tradução nesse verso? Não, não tem nenhum problema. O problema está quando as pessoas acham que alma não é pessoa. Aí cria o problema. Mas dentro do sentido bíblico, o termo alma aparece aqui. Então, está tudo bem, porque almas são pessoas. A Bíblia chama alma de pessoas. Quer outro texto? Gênesis 46, 15. Diz assim, olha. São estes os filhos de Lia, que ela deu a Jacó em Padã Arã, além de sua filha Diná, ao todo 33 pessoas. Outra vez, o termo que aparece aqui é nefesh. Outra vez, eu tenho aqui o sentido de alma. Então, pessoas foram, então, contadas. 33. Poderíamos dizer 33 almas. Para quem não entende esse sentido, falar sobre 33 almas parece que é uma sessão que está invocando entidades do além. Mas não tem nada a ver. São pessoas normais, pessoas reais. Este é o sentido bíblico. Quer outro texto mais? Vamos a Josué 10, 28. Naquele mesmo dia, Josué tomou Maquedá e a feriu ao fio de espada, bem como ao seu rei, destruiu-os totalmente, com todo o ser vivente que nela havia. Essa expressão ser vivente que aparece aqui, também é nefesh. Também está falando de alma. Então, foram destruídas totalmente com todas as almas que nela havia. Nesse sentido, meus amigos, a Bíblia está mostrando de maneira bem clara para mim e para você. Não tem confusão, não tem dúvida. O que tem aqui é certeza. Dizer que existe uma alma sem corpo é ir contra aquilo que a Bíblia fala. Essa ideia não é da Bíblia. Essa ideia vem de uma filosofia grega, de um dualismo, onde as pessoas acreditavam que corpo e alma não são a mesma coisa. A minha alma está presa ao meu corpo e quando eu morrer, a minha alma vai se desprender do corpo e ela poderá então viver livremente fora desse corpo. Isso aí não é bíblico. Não é palavra de Deus. Isso é filosofia. Isso é pensamento de quem não conhece nada da palavra. Porque quem se aprofunda na palavra não cai nessa história. Não vai para essa conversa. Aquele que estuda a Bíblia sabe exatamente o que está acontecendo e está seguro na verdade. Se agarra na verdade e anda na verdade. Por isso você tem que continuar estudando a verdade. Continuar buscando essa verdade porque ela é clara. Ela é cristalina. Não tem confusão, não tem erro. Mas e no Novo Testamento? Onde eu posso encontrar a palavra alma? O termo em grego é psique, como eu já lhe falei. Vou te mostrar alguns versos onde você pode ver o termo psique em ação. Venha comigo até Atos 2,41. Diz assim, olha. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados. Isso aqui estamos falando do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio em sua plenitude do céu, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Ou, como você vê aqui, 3.000 pessoas. Mas o que aparece aqui no original é psique. Então, são almas que foram somadas. Por que almas? Porque almas são pessoas. Olha, Atos 27, 37. Diz assim a Bíblia. Estávamos no navio, ao todo, 276 almas. Ou 276
pessoas, porque a palavra que aparece aqui é psique. Então, o sentido de psique, o sentido de nefesh, sempre será alma, sempre será pessoa. Os dois são sinônimos na Bíblia, não tem separação. Alma é pessoa, pessoa é alma. Tem mais um uso interessante. E esse uso aqui, eu quero chamar a sua atenção. Jeremias, ele faz uma aplicação também para o termo nefesh, no Antigo Testamento, lá em hebraico, que nos dá uma ideia bem interessante. Venha comigo até esse texto e eu quero lhe mostrar onde essa palavra nefesh aparece aqui. Vamos lá? Jeremias, capítulo 2, versículo 34. Diz assim a Bíblia: até nas bordas das suas roupas se acha o sangue de pobres inocentes. Eu não os achei arrombando casas. Pelo contrário, isso se vê em todos estes lugares. Onde é que está a palavra nefesh aqui? Neste termo, inocentes. Inocentes significam pessoas sem culpa. Então, na tradução, pessoas foram traduzidas aqui como inocentes, ou almas foram traduzidas como inocentes. Tanto faz. Tem algum erro de tradução aqui? Não, não tem nenhum erro. O sentido é exatamente esse. Um inocente não pode ser uma alma penada. O inocente tem que ser alguém, porque o termo bíblico para alma, nefesh, significa pessoas. Então você não pode dizer que alma é qualquer coisa diferente do que pessoas. Este é o sentido bíblico. Este é o sentido da palavra. A primeira vez que o termo nefesh, alma, aparece na Bíblia é no relato da criação. E isso aqui vai chamar muito a sua atenção. Sabe por quê? Porque esse termo nefesh vai aparecer num outro contexto que não é o contexto da criação do ser humano. Venha comigo até Gênesis 1, 20. Neste verso aqui, o homem ainda não havia sido criado, nem a mulher. Nós estamos falando aqui do 5º dia da criação. O homem e a mulher vão ser criados no 6º dia. Então estamos um dia antes, quando Deus cria os animais da água e os animais que voam. Diz a Bíblia assim: disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Essa expressão, seres viventes, que aparece em Gênesis 1, 20, é o termo nefesh, é o termo alma. Ah, pastor, agora complicou. Complicou sim, porque você vai dizer que peixe tem alma? Nesse sentido que é colocado, que não tem nada a ver com a palavra, um peixe pode ter alma? Claro que não. Um peixe não teria alma nesse sentido. A alma do peixe desencarna, a alma do peixe fica vagando pelo espaço, ou o peixe vai encarnar depois num outro animal, ou o peixe volta lá para o céu, ou o peixe já foi um ser humano e agora encarnou como um peixe. Vejam, essas ideias, elas não encontram base na Bíblia. Não tem fundamento. Se nefesh povoou as águas, está dizendo que seres vivos. Pode, então, esse termo ser aplicado ao ser humano como uma pessoa, mas pode também ser aplicado aos animais, porque eles eram nefesh, eles eram almas, eles eram animais, seres viventes que estavam povoando as águas. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de estudar a palavra, porque quando eu conheço a palavra, eu consigo compreender exatamente o que está acontecendo à minha volta, e eu posso me preparar para a volta de Cristo Jesus. Eu posso me preparar para tudo aquilo que está por vir. Quando as pessoas ficam presas ao engano, elas vivem de uma maneira equivocada e estão se preparando para aquilo que não vai acontecer. Tem gente que acha que a alma vai desencarnar e vai para o céu, que vai ficar vagando por aí. Mas você está vendo que alma sou eu e alma é você. Então isso vai mudando completamente o seu conceito de salvação. Muda a sua percepção de tudo aquilo que está por vir. Vamos aprofundar um pouco mais para entender isso. A alma pode morrer? Uma alma pode deixar de existir? Para aqueles que acreditam que a alma existe fora do corpo, a alma nunca morre. Mas não é o que a Bíblia diz. Venha comigo aqui para o texto de Ezequiel 18:4, onde isso vai ficar bem claro. Diz assim a palavra do Senhor: eis que todas as almas
nefesh, são minhas, como a alma do pai, nefesh do pai, também a alma do filho, nefesh do filho, mesmo termo. A alma, nefesh, que pecar, essa morrerá. Olha só, a alma morre. E a alma morre como consequência do pecado. Porque a alma não é imortal. A alma é mortal. Toda alma morre. A alma que pecar terá como consequência a morte. Então não existe alma vivendo eternamente. Almas boas vivem no céu, almas más vivem no inferno. Esse conceito não é bíblico. A alma que pecar, essa morrerá. É o que afirma a palavra de Deus. Porque a morte é a maldição do pecado. Quando o pecado entrou nesse mundo, a consequência foi a morte. Embora Satanás tenha seduzido Eva, comeu fruto, dizendo assim, não, Eva, você não vai morrer. Deus falou que morre, mas não morre não. Fique tranquila, Eva. Eu sou uma serpente e comi desse fruto, comecei a falar. Imagina você que já fala. Você vai ser igual a Deus. Você vai ter o mesmo poder e o status que Deus tem. É só comer desse fruto. Mentira. Enganou. E Eva disse, olha, mas Deus disse que a gente vai morrer. Não, não vai morrer não. Certamente não morrerás. A mentira do Éden é a mentira que o diabo continua contando até hoje. Ele fica repetindo para mim e para você. Não, não vai morrer não. Fique tranquilo. Vai ter vida depois. Vai seguir. Você nunca vai morrer. Nunca vai deixar de existir. Sai daqui, mas vai para outro plano. Vai para outro lugar. Tem uma viagem que você vai passar. Vai dessa vida para uma outra vida. Vai desencarnar. Vai então agora estar com Jesus no céu. Mas a Bíblia diz que a alma que peca, a alma morre. Então a alma descansa também. Qual é, então, o sentido de toda a vida? Venha comigo. Gênesis 3,19 fala sobre a morte. Diz assim, olha, no suor do rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Deus aqui está dizendo para onde o nosso corpo vai. Então, o pó da terra, que é a minha composição, volta para o pó da terra. Mas existe uma saída e uma solução. A ressurreição é a solução para o problema da morte. Não é a reencarnação. Não é desencarnar-se. A solução definitiva é a nossa esperança na ressurreição. Cristo ressuscitou e porque Ele ressuscitou, eu tenho agora segurança de que os mortos também vão ressuscitar. E essa mensagem é uma mensagem que aquece o meu e o seu coração. Venha comigo até 1 Coríntios capítulo 15, versículos 13 e 14, onde Paulo diz o seguinte: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. O que Paulo está dizendo é que é central a pregação dos cristãos a ressurreição. Se não tem ressurreição, não tem esperança. Se não tem ressurreição, é vã a nossa fé. Se não tem ressurreição, não tem Bíblia. Se não tem ressurreição, nós estamos perdendo tempo. Literalmente isso, mas tem ressurreição. E porque tem ressurreição, a nossa fé não é vã. A nossa vida não é em vão. Tudo isso nos dá certeza e segurança. E continua dizendo Paulo: eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos. E esse dormir aqui significa a morte. Porque esta primeira morte, na Bíblia, é entendida como um sono. Então, quem está nessa morte está dormindo, está descansando. Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Está falando daqueles que estão salvos, aqueles que descansam, mas foram fiéis a Deus. Eles vão ressuscitar. Para ressuscitar, tem que estar morto. Se a alma não morre, não tem como ressuscitar, porque está viva. Para que haja ressurreição, tem que haver morte. Morreu, ressuscita. Morreu, acabou, está descansando. Não está vivo, não está em outro plano, não está em outro lugar. Está na sepultura descansando. E quando ressuscita, sai da sepultura. Se as almas já estão lá no céu, quem vai ressuscitar quando Jesus voltar? Se as almas perdidas já estão no inferno, para que juízo final? A Bíblia diz sobre o juízo final lá em Apocalipse, capítulo 20, 21. Está lá. Para que juízo final? Então, se
as pessoas já estão no seu destino final, não tem ninguém para ressuscitar. Não existe ressurreição. Veja como não faz sentido dentro da palavra de Deus alguns desses pensamentos. Eles não se encaixam na palavra de Deus. A compreensão de que a alma é a combinação de corpo e espírito é fundamental. O corpo é o pó da terra, o espírito é o sopro de Deus. Porque se eu não creio dessa forma, eu não vou entender a natureza humana. E eu nem vou entender direito o plano da salvação. Eu nem vou compreender o que significa Jesus voltar para ressuscitar as pessoas que estão descansando no pó da terra. Uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. É como diz a Bíblia, como Jesus nos apresentou em João capítulo 5, versículo número 29. Todo esse conceito vai deixando claro que a alma pode deixar de existir, a alma pode morrer, mas em Cristo temos a promessa de vida eterna. Em Cristo temos a certeza que podemos viver para sempre. E a vida que teremos para sempre não é de uma alma imortal, é de uma alma que vai ressuscitar, de uma alma que vai ser transformada, de uma alma que vai ser restaurada àquilo que era na criação. Voltaremos a ser como Adão e Eva no momento da criação, seres perfeitos, sem tendência ao pecado, sem doença, sem enfermidade, sem qualquer outro tipo de problema. Porque quando eu entendo isso, a minha preparação, ela se transforma em essencial. Hoje eu estou me preparando para viver eternamente com Cristo Jesus. E se eu um dia descansar e não estiver mais aqui, Ele vai me ressuscitar. Eu tenho certeza disso. No dia que Ele voltar, eu espero olhar para o céu e ver Jesus Cristo voltando nas nuvens dos céus. Não queremos, porém, irmãos, disse Paulo, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Quando eu entendo o que vai acontecer com os mortos na ressurreição, eu tenho esperança. A morte não é o fim. A morte, ela vai me dar uma outra vida quando Jesus Cristo voltar. Ele vem e Ele vai me ressuscitar. É a ressurreição que eu espero. Nesse momento, eu quero falar com você. Você entendeu essa mensagem? Você quer entregar sua vida para Jesus? Você quer colocar diretamente nas mãos do Senhor que não falha? Eu estou aqui com o WhatsApp do Arena aberto. O telefone é 12 98224 0616. Vou repetir. 12 98224 0616. Está aparecendo aqui na tela do Novo Tempo. Esse WhatsApp é para nós conversarmos com você. Qual é a sua decisão? Você entendeu essa mensagem aqui? Você quer se preparar para a volta de Jesus? Você quer ser batizado, quer ser batizada? Quer viver uma nova vida ao lado do Senhor? Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. A hora é agora. Jesus está batendo a porta do seu coração porque Ele quer entrar. Ele não quer ficar do lado de fora. Mas Ele precisa que você abra essa porta. Então escreve para nós aqui. Eu quero abrir a porta do meu coração. Eu quero salvação. Eu quero vida eterna. 12 98224 0616. O número está aqui na tela, tá? Anota esse número. Escreve agora. Eu estou com o WhatsApp aberto aqui. Estamos esperando a sua mensagem. Estamos esperando a sua decisão, a sua entrega nas mãos do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai de amor, Deus querido, nesse momento eu entrego cada filha e filho do Senhor que ora comigo, para que o Senhor confirme a nossa decisão e nos prepare para o dia da volta de Cristo Jesus. Pai, queremos estar em pé, ressuscitados ou vivos por ocasião da volta de Cristo, mas com a certeza de que estaremos juntos para sempre contigo. Toma-nos em teus braços de amor, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.